Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a tecnologia Smart. Nesse vídeo vamos falar sobre o transmissor de posição, TP. O TP pertence à conhecida família de equipamentos da Smart. Ele é um transmissor inteligente para medidas de posição. Com ele, pode-se medir deslocamento ou movimento do tipo linear ou também rotativo. A tecnologia digital e a comunicação usada por ele fornece uma interface amigável entre o campo e a sala de controle e com várias características interessantes que reduzem consideravelmente os custos de instalação, operação e manutenção. O TP ele usa um acoplamento magnético sem contato físico para medir a posição. Isso é uma coisa interessante. Por isso, é imune a efeitos devido a vibrações, resultando assim numa maior durabilidade operacional. O acoplador magnético, em substituição às conexões mecânicas, resulta em uma redução significativa da banda morta. O TP pode ser montado em qualquer válvula linear ou rotativa, atuador ou uma variedade muito grande de outros equipamentos, tais como claraboia, damper, a altura dos rolos, trituradores, etc. Então, a função principal desse transmissor, tá, é fazer a medição aí da posição. Tá? Quais são os modelos aí existentes, comercializados? Nós temos aí o transmissor TP290, que ele é a 2 fios, ele trabalha com 4 a 20. O modelo TP301, que é o 4 a 20, tem a comunicação HART também. O TP302, que ele é Foundation Fieldbus. O TP303 é Profibus PA. E o TP400WH, que é o Wireless HART. Então, escolha aí a sua tecnologia que você quer utilizar. Então, aqui a gente mostra justamente isso, todas as tecnologias aí disponíveis. Com relação ao curso de atuação em movimentos aí rotativos, nós temos um span de 30 graus a 120 graus. Para movimentos lineares, nós temos um span de 30 a 100 milímetros. A montagem é diretamente à válvula, ou diretamente ao equipamento que você quer colocar, Existe aí alguns modelos de suportes, tá? E com o suporte tipo L, a montagem pode ser feita em diversas posições. E ele possui internamente compensação de temperatura, ou seja, o efeito da temperatura não atrapalha aí na medição. Tem um circuito eletrônico aí incorporado. A realimentação sem o contato físico, O sensor efeito Hall fornece uma tensão de saída que é proporcional ao campo magnético aplicado. Esse sistema é imune à trepidação, a vibrações mecânicas aí. Um design revolucionário, O ímã instalado no instrumento a ser medida a posição se move conforme o movimento do instrumento. O sensor de posição, efeito Hall, detecta esse movimento e produz uma pequena variação de tensão proporcional ao campo magnético produzido. Veja aqui na figura, O Hall preso à haste de uma válvula e a gente consegue detectar através do sensor Hall essa posição. Processamento digital facilita aí a instalação,
facilita a visualização do display aí do valor aí da posição, né? Então a gente tem uma simplificação aí dos ajustes e uma simplificação da visualização aí da posição. Certificado, né? Certificação, né? Grau de proteção IP66/IP68, a prova de explosão, né? E intrinsecamente seguro. O IP66, né? Significa que é totalmente protegido. O 6 aqui inicial, na verdade, é totalmente protegido contra poeira, né? Esse primeiro 6. E o outro 6 significa que ele é protegido contra jatos potentes de água. E o 8 significa que ele é protegido contra efeitos de imersão contínua em água. Essas são as características aí do grau de proteção desse equipamento. Com relação à prova de explosão, né, em atmosferas aí explosivas, é um ambiente na qual, sobre condições atmosféricas, né, o ar se mistura com substâncias inflamáveis e que, após a ignição, a combustão se propaga em toda a mistura não queimada. É uma área onde exige aí a possibilidade de explosão. Então, ele possui estas certificações. Com relação à segurança intrínseca, né, é uma técnica que tem, né, por objetivo similar à energia nos circuitos dos equipamentos elétricos, em níveis tais que, mesmo na ocorrência de centelhamento, de ignição, né, a energia disponível na centelha não é suficiente para causar uma ignição de uma atmosfera explosiva. Essa é a característica de segurança intrínseca. Aqui nós mostramos, né, um diagrama de blocos, onde nós temos aqui a placa principal. Junto com a placa principal, nós temos um controlador aí de display. E aqui a placa do sensor, onde nós temos aí o ímã com o sensor Hall e a detecção aí da posição através dessa placa do sensor. Aqui as partes do equipamento. Nós temos aqui a carcaça eletrônica. Aqui nós temos uma tampa de ligação e aqui o bloco Hall. Vamos falar sobre essas partes aí. Então aqui novamente, né? Placa principal, onde nós temos aqui a borneira e o display. A tampa de ligação, né? Que faz a ligação com o bloco de sensor Hall. A placa principal, né, ou carcaça principal, com a placa principal, nós temos aí a responsabilidade do gerenciamento, operação e controle diagnóstico. Na traseira nós temos aqui a condição de fazer a ligação com os fios aqui, né, para o 4A20, né, ou para os sistemas digitais aí disponíveis, depende do modelo. E na parte da frente nós temos a tampa aí com suas travas, né, os parafusos das travas, e com o display e o circuito eletrônico aí, tá? Então ele é protegido também contra a polaridade reversa, né, sem danos. Então até 35 volts, né, TP 302 e 303, e até 50 a 60 volts o TP 301 e 290. Então presta atenção na alimentação para você não queimar o seu circuito eletrônico. Então nós temos aqui a tampa de ligação, onde nós temos aí 4 parafusos para fixar essa tampa. Aqui a placa eletrônica, né, do sensor, tá? Nós temos aí um flat cable, né, que interliga a placa principal
tá? E essa placa analógica ela converte a tensão do Hall em posição. Aqui o sensor de efeito Hall, que fica na parte de baixo, né? Aqui dentro nós temos um flat cable e temos uma espécie de um transistor, né? Que é sensível à mudança do campo magnético. Aqui a gente está mostrando, né, esse flat cable que vai lá para a placa principal, né? Para a placa analógica, na verdade. E aqui o sensor fica nesse pino aqui, onde nós não temos aí o contato físico, né? Não tem nenhuma haste feita através do campo magnético. Então isso é interessante, porque quando a gente tem contato físico, a gente pode ter erros na medição e a gente pode ter problemas aí com circuitos aí e aplicações onde nós temos aí vibração. Aqui mostra para nós, né, o sensor Hall, o ímã, né? O ímã é polarizado, conforme ele movimenta, ele aumenta ou diminui o campo, tá? No centro ele tem o campo neutralizado, tá? Você conecta o ímã lá nesse pino, né? Que tem esse transistor de efeito Hall, tá? E aí você consegue tranquilamente aí fazer a medição. Tá aqui o ímã, né? Flat cable com o sensor Hall. Aqui o rotativo a mesma coisa, né? Se a sua aplicação ela for rotativa, né? Existe essa possibilidade de utilizar também esse ímã rotativo. Veja aqui na figura o modelo. Aqui os vários modelos, né? 100 milímetros, 50 milímetros, 30 milímetros. E o sensor rotativo, né, que gira até 120 graus para fazer a medição da posição. Então, os ajustes locais, né, através dos furos aqui em cima, a gente consegue fazer o ajuste local. Tá? Então, quando ele é habilitado, né, o ajuste local simples, você pode gravar instantaneamente a posição do 0%. Né? Se você inserir a chave no furo Z e 100% se você inserir no S. Então você coloca em 0% a posição, coloca no Z e coloca em 100% a posição e coloca no S de spam. Tá? O ajuste completo, né, quando habilitado, permite alterar a unidade a ser mostrada, a indicação, se é reversa, se é direta, né? Colocar os valores da posição superior e inferior também. A configuração, os ajustes, né, também podem ser configurados através de ferramentas de configuração, né, que possuem conectividade, né, com Device Descriptor, né, ADD, e o FDT, tecnologias aí com FDT DTM também, tá? Possibilitando aí varrer toda a árvore de programação, né? Veja a tabela abaixo, né, que nós temos aí, né, mostrando para a gente, né, o valor atual da saída em porcentagem com relação à posição, né, desejada do processo, tá? Como exemplo aí. Aqui, né, mostrando para a gente o sinal de saída, né, a curva aí, né, com relação ao sinal de entrada, né, o sinal desejado e o sinal aí de saída do processo. Podemos ter aí, né, também um número de pontos de 16 pontos configuráveis. Aqui nós temos o Hall remoto, né? Então, quando você tem aplicações que o sensor, né, com ambientes com vibração excessiva, muita temperatura muito alta, né, acima de 100 graus, nós temos aí a possibilidade de colocar um cabo, né, remoto, né, um sensor Hall remoto, como mostra aqui a figura.
tá? Que é conectado lá no transmissor de posição, né? Então a gente consegue proteger, tá? Esse equipamento contra interferências eletromagnéticas também e contra o calor. Aqui mostra, né, aonde que a gente conecta aqui o cabo, tá? E consegue com isso instalar esse sensor Hall aí que é blindado. Com relação à montagem, né, podemos usar aí um suporte em L, tá? É um suporte aí, tá, que a gente consegue fazer a fixação desse equipamento aí no aonde a gente precisa, né, se for uma válvula, né, ou um outro equipamento que a gente quer medir aí a posição. Também o rotativo, tá? Existe um suporte, tá? Também para montagem aí com equipamentos aí que utilizam aí a montagem rotativa, tá? Então é possível também ter esse suporte aí segundo a NAMUR, né? Que é o VDI barra VDE NAMUR rotativo. Com relação a aplicações onde você tem cursos acima de 100 milímetros, tá? Chegando até 1000 milímetros, você tem aí o BFYCL, que é esse cara aqui, ele consegue aí aumentar com isso, tá? O curso, tá? Para você medir posições maiores que 100 milímetros. Aqui nós temos também um modelo, né? Importante falar, um modelo que é o Wireless, né? Que é um transmissor aí com comunicação digital Wireless Heart, tá? Ele é integrante aí dessa família, né? De dispositivos Heart da Smart, tá? Para medição também de posição. Então, suponha que você tem uma aplicação principalmente aí de monitoramento, tá? Que você não queira colocar fio, tá? Então você consegue trabalhar aí numa rede mesh, né? Sem fio e com uma distância razoável, né? Entre os equipamentos e você pode ter vários caminhos aí de comunicação. Tem toda uma características aí, tá? Do wireless Heart. Aqui novamente, né, ele é uma tecnologia mundialmente consagrada, tá? Que é a própria tecnologia HART, bem robusto, né, como todos conhecem, só que aí com a utilização, né, do protocolo HART mais sem fio, que é o Wireless HART, tá? Então, em aplicações aí específicas, né, nós conseguimos colocar o TP400. Algumas características aqui do Wireless Heart. Então, nós temos um protocolo de comunicação Heart, versão 7, que é bem moderno, né? A duração do modo de bateria, né, em torno de 3 anos. Então, internamente aqui nessa tampa, nós temos aí uma bateria, tá? Que ela é carregada, ela dura bastante. Nós temos aí ajuste local, sem a necessidade de abrir a tampa do transmissor, através da chave magnética. Saída digital via radiofrequência de 2,4 GHz, display rotativo, né, que facilita a leitura em qualquer posição, o grau de proteção dele é IP66 e a certificação aí, né, pela Anatel, que ainda está em processo. Com relação às aplicações, né, uma das aplicações importantes, né, é o deslocamento aí do rolo superior da moenda, né? Então o TP ele é utilizado para você ajustar a distância entre os rolos da moenda. É uma das aplicações importantes aí a utilização do transmissor de posição. Então aqui tem um exemplo, né? Aqui sem indicação local e aqui com indicação local, tá? Indicando para a gente a posição do rolo.
Aqui mostrando o sistema supervisório, né, com as suas devidas indicações e seus controles aí também, né? Controlando aí a velocidade da moenda e controlando a posição dos rolos. Aqui, novamente, uma outra aplicação com apalpadores, né? A gente tem um apalpador aqui para saber, né, no caso em aplicações de açúcar e álcool, para a gente determinar a altura do colchão. Em função da altura, a gente consegue aí controlar também a velocidade da esteira, né, de processo. Aqui, mais uma vez, né, o deslocador linear, né, com comportas, onde a gente consegue saber, usando aí o BFYCL, né, com um curso maior que 100 minutos, consegue saber se a comporta está aberta ou se a comporta está fechada. Aqui também, né, o que a gente chama de toque tube, né, é uma outra aplicação, tá, onde a gente tem o nível de líquido, né, do tubo, de torque utilizado a flutuabilidade exercida em um deslocamento, quando imerso aí num líquido, né. A flutuabilidade, né, do deslocador é proporcional ao nível, né, do líquido e opera em um tubo de torque elástico, né, transformando a força aplicada em um movimento aí rotativo. Opera o ímã, né, e, consequentemente, o transmissor eletrônico. Então, nós temos aqui, ó, mostrando para nós, né, o displacer, né, que é um elemento, né, um peso que vai dentro do processo. O displacer ele trabalha com empuxo, né? Então, conforme o nível sobe e desce, tá? E ele consegue aí girar, né? Tem um braço aqui que ele rotaciona, né? E com isso ele consegue determinar a posição. Tem aqui o sensor álcool magnético, o braço, a cabeça, né? O corpo, tá? E o transmissor de posição fazendo aí, tá, a eletrônica aí para conseguir saber, tá? Na verdade é uma aplicação de nível. Aqui mais uma aplicação, tá? Os tostadores aí, né? Trabalhando aí com farinha, tá? Farinha aí a ser tratada e depositada, né? Então tá o desenho dele. Ele possui de 4 a 10 pratos, tá? Onde a gente consegue aí colocar aí a farinha e aí o TP, né, que ele faz? Ele faz o ajuste dessas distâncias, né, desses pratos. Aqui mostrando, né, a continuidade dessa aplicação, né? Então nós temos aqui um apalpador, tá? A farinha, tá? O prato, né? E a farinha colocada aqui. E aqui esse cara aqui ele consegue saber a altura da farinha. Aqui também um outro sistema, né? Mostrando como é que é esse cara, né? Ele gira, na verdade, né? Uma outra visão. E a gente consegue aí, aumentando ou diminuindo a altura da farinha, a gente consegue saber esse nível aí, tá? Aqui a montagem, né, desse equipamento, tá? Monitoramento aí de válvulas utilizando aqui o Wireless Heart. Com relação, né, ao monitoramento de válvulas, né, existem milhões de válvulas, né, no campo sem feedback de posição. Então, nós temos aí umas 300 milhões de válvulas, né, vendidas aí, tá? 15%, né, atuadas e 85% são manuais. Então, é um campo muito grande de aplicação para a gente saber aí, né, a monitoração dessas válvulas, né, se as válvulas estão abertas, fechadas, qual a posição da válvula.
Então, são poucas válvulas, né, que são monitoradas, na verdade, né? Então, tem um campo muito grande aí de atuação, de aplicação. E com relação à programação, né, nós temos aí, né, o ajuste local via chave magnética, interface aí de Bluetooth HART, né, o HI333, tá, que você consegue colocar em um tablet. O interface aí HART ou Profibus, tá, que é a PBI, tá, e também através de computadores, né, trabalhando com o Pector, com a SetView, tá, usando a tecnologia FDT-DTM. Obrigado por você assistir mais um vídeo aí sobre a tecnologia Smart. Nesse vídeo, então, falamos aí do transmissor de temperatura, tá? Nós temos aqui o nosso site, né, www.smart.com.br. Se necessitar fazer um orçamento, nós temos aqui o e-mail do orçamento e os telefones para contato, tá? E temos também o nosso suporte técnico, em caso de dúvidas, né, técnicas, né, poderá entrar em contato com o nosso suporte. Muito obrigado.